Boa tarde, pessoal. E está todo mundo já preparadíssimo para a prova de sexta-feira? Já resolveram todos os problemas de otimização? Tanto das notas, do livro, da lista, tudo. Já resolveram tudo, né? Tudo bem, é isso mesmo. Falando em prova, eu gostaria de avisar que as provas de vocês já foram todas corrigidas e a entrega será feita amanhã. Tá? Provavelmente vocês vão receber um e-mail aí com os detalhes, mas amanhã, quinta-feira, vocês receberão a prova de vocês. A última prova, que foi a prova número 6, não é isso? 6. Então, ó, já fizemos metade das provas, de 1 a 6. Só tem de 7 a 12 agora para a gente terminar. Então, se você ainda não foi muito bem nessas 6 primeiras, dá para recuperar ainda de 7 aí até a prova número 12, tá bom? Dá para tirar 10 em todas, dá para até tirar um bom, excelente aí em diante. Além disso, gente, quero avisar uma outra coisa para vocês interessante. As notas de vocês da primeira avaliação, ou seja, da prova 1, da prova 2, da prova 3 e da prova 4, estão no Moodle. Então, você pode acessar a plataforma Moodle, entra na sua conta, vai lá na aba Avaliações e depois você clica em Livro de Notas. Tá? Então, Avaliações, depois Livro de Notas. Quando você fizer isso, vai estar lá a nota da sua primeira, da prova 1, prova 2, prova 3 e prova 4. Além disso, vai estar também a média da sua primeira avaliação. Tá? Então, aliás, aproveite para você olhar para ver se está tudo certinho. Então, de repente, você olhou, não é isso mesmo. Ou então, de repente, sei lá, a prova 3 está errada a sua nota. Aí é só você mandar um e-mail para o projeto e mostrando a sua prova, né? Não, minha nota foi essa daqui, que depois a gente ajeita. Mas a priori está tudo certinho lá, tá bom? Lá vai estar aparecendo também a sua nota final já. Só que, claro, nota final sem a segunda e a terceira avaliação. Então, não se assuste, tá? Essa nota final ainda vai mudar, que ainda vai entrar a segunda e a terceira avaliação. Mas já vai estar lá também. Você já vai ter uma noção aí do que vem pela frente. E é isso, gente. Os avisos foram dados. Agora a gente vai para a nossa aula de hoje. Lembrando que, durante essa semana e a semana que vem, e a semana passada, o assunto é só máximos e mínimos. Então, é máximos e mínimos de vários jeitos, né? A gente estudou já esse ano, estudou extremos locais, como é que calcula o teste da segunda derivada, e a gente parou em problemas de otimização, que é máximos e mínimos, só que aplicado lá tem um contexto, tem uma interpretação, né? A aula de hoje, basicamente, vai ser só isso, tá, gente? Eu digo só isso porque você já sabe que cada questão é meia hora. Então, por exemplo, na turma da manhã, foi 1h20 que eu levei para as 3 questões que faltam, né? São 4 questões, a gente só fez uma na aula passada, a gente vai fazer mais 3 hoje. E aí encerra esse assunto de problema de otimização, a gente vai para o próximo assunto. Então, pelo menos hoje, eu pretendo iniciar o próximo assunto, que é máximos e mínimos em conjuntos compactos, tá bom? Mas, por enquanto, vamos resolver aí outros problemas de otimização. Então, olha aqui, trouxe o slide de novo para a gente. E nós paramos nesse exercício 2. Eu cheguei a comentar com vocês brevemente assim, algumas coisas do problema, né? Mas a gente nem começou efetivamente a resolver. Então, esse que a gente vai fazer agora. Então, eu vou colocar aqui, leia aí já o enunciado. Ele nos dá a equação de um plano. O plano é esse daqui, x mais 2y menos z igual a 4. Então, essa é a única informação que ele nos dá, basicamente, né? E ele quer o ponto mais próximo, o ponto que está nesse plano, que é o ponto mais próximo da origem. Então, eu cheguei a comentar com vocês aqui. Nesse caso, gente, olha só, você tem um plano lá no seu espaço, e esse plano é constituído por infinitos pontos. Cada ponto desse plano, imagina como se você tivesse uma rampa, né? E cada ponto dessa rampa tem uma distância de um ponto fixo, né? Que no caso é a nossa origem. Então, ele quer saber qual desses pontos que estão na rampa, que estão no plano, é o ponto mais próximo da origem, ou seja, é aquele ponto cuja distância com a origem é a menor possível. Então, daí você já percebe que a função que a gente quer otimizar, e nesse caso minimizar, é a função distância. Distância entre o quê? Entre 2 pontos. Então, isso é uma coisa que você tem que ler na questão e tem que perceber. Só que nesse caso, gente, é a distância entre 2 pontos, só que um dos pontos já foi dado. É a origem, ou seja, é o ponto 0, 0, 0. O outro ponto é aquele que você não sabe, mas você sabe que ele está no espaço. Então, a função que a gente quer minimizar é uma função que eu vou chamar de função D, que ela me dá a distância, e
aqui, ó, eu dou a entrada aqui nela com um ponto qualquer no meu espaço, um ponto x, y, z. Essa função d, ela vai me dar a distância desse ponto para a origem. Como é que você calcula a distância de um ponto qualquer para a origem? Você faz raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado, que vai ficar só x quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que vai dar y ao quadrado, mais z quadrado. Tá? Então, essas são as informações. Ó. Essa aqui é a função que eu quero minimizar, que eu quero otimizar. Essa daqui é a restrição, é uma condição que ele me dá, tá? Para eu conseguir minimizar isso daqui. Então, eu acho que até aqui eu cheguei a comentar com vocês na aula passada, se eu não me engano. E aí eu também comentei o seguinte, olha só. Agora que você já sabe qual é a função que você quer otimizar e qual é a restrição dela, qual é a condição que ele nos dá, você já poderia começar a fazer. O que você tem que fazer? Olha, nos interessa que a função que eu vou otimizar, ela seja dependente de apenas 2 variáveis, e não 3. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com esse ano, a gente vai trabalhar com as derivadas de segunda ordem, então é interessante que eu tenha uma dependência de apenas 2 variáveis, x e y. Eu não quero esse z aparecendo aqui. Aí o que eu posso fazer? Eu posso usar essa restrição aqui para definir z como uma função que depende de x e y. Em outras palavras, de forma mais prática, o que eu faria? Eu isolava o z aqui e substituía aqui. Quando eu fizesse isso, essa função aqui, ela ia depender só de x e y. E aí eu conseguiria aplicar lá o que a gente aprendeu de extremos locais. Só que tem um porém. Além disso, por isso que eu gosto de problemas de otimização, né? Que elas sempre nos dão uma liberdade assim, para fazer outras coisas. Então, por exemplo, eu já poderia fazer isso. Se já quisesse, eu poderia começar a fazer a questão desse jeito. Mas eu comentei com vocês na aula passada que eu não vou minimizar exatamente essa função aqui, essa função d. Não quero minimizá-la. Por quê? Porque quando você for fazer as derivadas parciais, você vai ver que, como tem essa raiz, vai ficar 1 sobre 2 raiz de isso aqui tudinho vezes 2x. Ou seja, você vai ter uma raiz quadrada, depois você vai ter que derivar pela segunda vez, vai dar uma coisa assim bem trabalhosa. Então, eu vou ser estratégico aqui. O que eu vou fazer? Ao invés de eu trabalhar com esta função, eu vou trabalhar com um parente dela, com alguém próximo dela. Trabalhar com o tio dessa função aqui. Vou trabalhar com ela. Então, quem seria o tio dessa função? Eu vou chamar de d-tio. Então, ó, ao invés de eu trabalhar com essa função, eu vou trabalhar com uma função d-tio. Tá? Quem é o meu d-tio? O meu d-tio vai ser essa função d, aqui, só que ao quadrado. Então, vai ser a minha função distância, só que ao quadrado. Ou seja, eu não quero trabalhar mais com a função distância, eu quero trabalhar com o quadrado da distância. Claro que se eu pego a função distância e elevo ao quadrado, eu elimino a minha raiz quadrada. E aí, ó, a minha função d-tio vai ficar x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Então, é com isso aqui que eu vou trabalhar. Ok. Isso daqui é muito mais fácil de derivar. Porque na hora que eu for derivar aqui, deriva em relação a x, 2x. Deriva em relação a y, 2y. Deriva em relação a z, 2z. Se bem que aqui nem vai aparecer o z. Enfim, mas vai ser muito mais fácil de fazer. Só que, claro, eu posso simplesmente substituir uma função por outra e acabou, né, e fazer como se fosse mágica na matemática? Não, né, eu tenho que justificar. Então, por que eu posso trabalhar com a minha função d-tio ao invés de trabalhar com a minha função d? Em outras palavras, por que se eu achar um ponto que vai minimizar a minha função d-tio, é o mesmo ponto que vai minimizar a minha função d? Por que isso acontece? Claro que você pode trabalhar com isso de maneira matemática, né? Por exemplo, dizer que eu achei um ponto que minimizou, por exemplo, essa função aqui, é dizer o seguinte, digamos que você achou um ponto, esse ponto é um ponto ABC. Esse ponto ABC é um ponto de mínimo global para essa função aqui. Na aula retrasada, ou passada, se não me engano, a gente aprendeu o que é um mínimo global, um ponto de mínimo global. O que ele é? Ele tem essa característica aqui, ó. Se ABC é um ponto de mínimo global para esta função aqui, significa que quando eu aplicar esse ponto para essa minha função,
isso aqui vai ser menor ou igual do que essa função aplicada em qualquer outro ponto. Isso para todo x, y, z aqui. Aqui eu vou jogar logo o R3, né? Porque por mais que a gente esteja falando de distância, como fica o quadrado aqui, então para todo R3, por exemplo, se eu digo que esse ABC aqui é o meu mínimo, então isso daqui vai acontecer. Tá? Só que, se isso aqui acontece, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados. Distância é sempre positiva, né? Nesse caso, essa função aqui é tudo positiva sempre. Então, eu posso tirar a raiz quadrada. Quando eu tiro a raiz quadrada, o que vai acontecer aqui? Quando eu tiro a raiz disso daqui, vai virar a minha função d. Então, vai ficar a minha função d, aplicada no mesmo ponto, menor ou igual que a minha função d para x, y, z. Isso para todo x, y, z, no R3 ou no... Aqui eu estou trabalhando com R3, poderia ser também no domínio, né? Apesar que a gente sabe que esse x, y, z não é qualquer R3, né? Tem que satisfazer aquela condição ali, mas aqui eu estou olhando só para essa função por enquanto, né? Não estou usando de tanto rigor assim matemático. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o mesmo ponto que minimiza a função dtil é o ponto que vai minimizar a minha função d. Então, já que eu quero só achar o ponto, eu posso trabalhar com a função dtil ao invés de trabalhar com a minha função d. De maneira prática, gente, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu lançasse esse desafio aqui, eu quisesse saber, eu ia medir a altura de todo mundo aqui no auditório. Aí eu queria saber assim, quem tem a menor altura, por exemplo. Né? Então, ia ter alguém que ia ter um valor mínimo lá. Né? Digamos que fui eu, é o professor que tem a menor altura. Beleza. Agora, imagina que eu quero saber quem é a pessoa que tem a menor altura ao quadrado. Ia mudar o resultado? Não, ia ser o professor de vocês de novo. Porque se você pegar a altura de todo mundo aqui e depois elevar ao quadrado, né, claro, a altura é sempre positiva, né? Então, aqui era a menor altura, vai continuar sendo a menor quando eu elevar ao quadrado. Então, eu posso minimizar essa outra função ao quadrado ao invés de minimizar a função original. Entenderam? Então, é isso que eu estou fazendo. Então, estou justificando tudo isso para vocês, para poder eu conseguir convencer vocês para eu trabalhar com essa função ao invés de trabalhar com essa, porque eu quero facilitar a minha vida. Então, eu espero que eu tenha convencido vocês e agora a gente vai trabalhar com esta daqui, tá bom? Na prova, aí você me pergunta, professor, na prova eu tenho que justificar assim, usando álgebra, geometria, usando matemática? Nesse caso, não, tá? Até porque você só tem meia hora de prova, né? Aí, se você for parar para justificar tudo matematicamente, aí você não vai ter tempo de terminar, né? E a gente também não está cobrando tanto rigor matemático assim. A gente gosta quando o aluno tem esse rigor, quando ele escreve formalmente, né? Mas depende do tempo também, a gente não vai cobrar todos os detalhes, né? Então, aqui, estou apagando isso daqui eu não vou usar, estava só justificando para vocês. E agora, eu quero achar os extremos, só que dessa função aqui ao invés daquela. Só que antes de eu achar o extremo, você já sabe, eu quero uma função que só tenha x e y. Eu não quero z. Então, o que eu faço? Eu venho aqui para a minha restrição e isolo o z aqui. Então, quando eu faço isso, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Então, eu venho para cá e daqui eu vou isolar o z. Quando você isola o z, vai ficar z igual a x mais 2y menos 4. Pronto, isolei o z. Agora que eu isolei o z, eu vou substituir ele na minha função dtil. E aqui, e a minha função dtil, agora que o meu z ficou assim, a minha função dtil, ela vai depender só de x e de y. E quem vai ser a minha função dtil? Vai ser x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Só que não é mais z. Z é isso daqui. Então, vai ficar, entre parênteses, x mais 2y menos 4 ao quadrado. Então, essa é a minha função dtil, dependendo agora apenas de duas variáveis x e y. Agora que eu já tenho a minha função, ela só depende de duas variáveis, agora é aplicar o que a gente aprendeu. Né? Qual é o primeiro passo? Fazer as derivadas parciais, primeira e segunda ordem. Então, venho aqui, aqui embaixo,
eu vou calcular de primeira ordem as derivadas. Então, eu quero calcular aqui o dtil, derivada parcial em relação a x. Só que, ó, essa função aqui é fácil de trabalhar, porque aqui vai ficar 2x, mais, aqui vai zerar, e aqui é uma função composta. Então, o 2 vai descer, vai ficar duas vezes o parêntese, que é x mais 2y menos 4, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a x. Só que quando você deriva em relação a x aqui, dá 1. Aqui é 0, aqui é 0. Então, é vezes 1. Então, não vou colocar, vou deixar assim. Tá, o que dá para fazer aqui? Eu posso distribuir esse 2. E depois que eu distribuir, ó, por exemplo, aqui vai ficar 2 vezes x, 2x. 2x mais o 2x daqui vai ficar 4x. Então, 4x. 2 vezes 2y, 4y. Então, mais 4y. 2 vezes menos 4 vai ficar menos 8. Então, essa é a derivada de primeira ordem em relação a x. É essa função bem aqui. Agora, eu vou fazer em relação a y. Eu venho e faço a mesma coisa. Dtil, só que em relação a y agora. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 2y. O parêntese, de novo, o 2 vai descer, multiplicando parêntese, x mais 2y menos 4. Ó, só que aqui tem uma diferença, né? Quando você vai multiplicar pela derivada de dentro, a derivada que está aqui dentro em relação a y já não é mais 1, é 2. Que aqui é 0, aqui é 0, aqui é 2. Então, vai ter um 2 aqui também no final multiplicando. Então, ó, quando eu for distribuir aqui, ao invés de eu multiplicar por 2, eu vou multiplicar logo por 4, né? Porque tem 2 vezes 2 aqui. Então, 4 vezes x, 4x. 4 vezes 2y, 8y. 8 mais 2, 10. Então, vai ficar aqui mais 10y. E, por último, 4 vezes menos 4 vai ficar menos 16. Então, essas aqui são as derivadas de primeira ordem. E agora, derivada de segunda ordem. Vou logo calcular. Lembrando de que, se você quisesse, você poderia daqui já procurar logo o ponto crítico. Dependendo da questão, a gente vai fazer isso. Mas, nesse caso aqui, como eu percebo que já é fácil fazer a de segunda ordem, vou logo fazer de segunda ordem. Então, vou fazer aqui do lado. Então, ó, agora, eu quero calcular a derivada de segunda ordem em relação a x. Eu vou derivar de novo em relação a x esse termo aqui. Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 0, 0. Então, isso aqui vai dar 4. Aí, agora, eu vou derivar em relação a y. Esse termo aqui. Isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, isso aqui vai ficar 4. Agora, o que eu já derivei em relação a y, eu vou derivar em relação a x. Quando eu derivo em relação a x aqui, de novo vai dar 4. Que tinha que dar igual, né? Derivada mista tem que dar igual. E agora eu vou derivar pela segunda vez, só que em relação a y. Essa expressão aqui, que vai zerar, que vai zerar, que vai dar 10. Pronto. Então, essas são as derivadas de segunda ordem. E agora eu calculo esse ano. O meu esse ano vai ser o determinante da matriz onde eu vou usar as derivadas de segunda ordem. Então, está aqui os valores, 4, 4, 4 e 10. 4, 4, 4 e 10. Quando eu calculo esse determinante, que vai ficar 4 vezes 10, 40. 4 vezes 4, 16. 40 menos 16, 24. Então, esse ano ele deu uma função constante e deu esse valor aqui. Qual é o segundo passo agora? Que você já calculou os derivados parciais, primeira e segunda ordem. O segundo passo é achar ponto crítico. Então, eu venho... Vou escrever aqui, ponto crítico. Para eu achar ponto crítico, eu já sei que eu vou ter que igualar as derivadas de primeira ordem a zero. E, nesse caso, vai formar um sistema. Então, eu já vou montar o sistema aqui para vocês. Ó. Qual é o sistema? Eu venho bem aqui, olho para as derivadas de primeira ordem, que são essas duas, e eu vou igualar cada uma delas a zero. Por quê? Porque, para ser ponto crítico, ou a derivada parcial não existe naquele ponto,
ou o gradiente naquele ponto é igual ao vetor nulo. Então, isso aqui eu vou igualar a zero e isso aqui eu vou igualar a zero. Vai ficar assim, 4x mais 4y menos 8 igual a zero. Depois, 4x mais 10y menos 16 igual a zero. E eu quero resolver esse sistema. Como é que eu posso fazer? Eu posso logo subtrair a linha de cima pela linha de baixo. Então, eu venho aqui. Ó, eu vou fazer 4x menos 4x, vai zerar. 4y menos 10y, vai ficar menos 6y. Menos 8 menos 16, isso aqui vai ficar mais 16. Então, menos 8 mais 16 vai ficar menos 8. Igual a zero. Mais 8, desculpa, gente. Só para ver se vocês estão atentos. Aí, menos 8 mais 16 vai dar mais 8. E agora, o que é que falta? Y igual a 4 terços. Por quê? Quando você isolar aqui, vai ficar menos 8 sobre menos 6, simplificando, vai ficar 4 terços. Então, o y deu 4 terços. Falta eu achar o x agora. Mas, para achar o x, basta eu colocar em qualquer uma das linhas aí das equações, né? Ó, se eu substituir o meu y, que é 4 terços, aqui na primeira linha, vai ficar 4x mais 4 vezes y, que é 4 terços, menos 8, igual a zero. Ou então, igual a 8, né? Porque o menos 8 eu já quero que ele apareça aqui do outro lado, só que positivo. Se eu quiser, para facilitar a minha vida, eu divido logo todo mundo por 4, dessa expressão aqui. Aqui vai ficar x igual a 2 menos 4 terços. Claro que aqui eu estou pulando etapa, né? Mas o que eu fiz foi dividir esse valor por 4, deu x. Esse valor por 4 deu 4 terços, só que eu já coloquei do outro lado, então ficou menos. E aqui 8 por 4 deu 2. Então aqui eu vou fazer essa conta, né? Lembrando que o MMC é 3, então aqui vai ficar 6 menos 4, 2 terços. Então, o x é igual a 2 terços. Então, o ponto que eu achei, que eu vou chamar de ponto P, que é um ponto crítico, para x ele é 2 terços e para y ele é 4 terços. Isso aqui é só um ponto crítico, né? Falta dizer o quê? Que esse ponto crítico é um ponto de mínimo. Para eu fazer isso, eu vou usar o quê? O hessiano, vou usar o teste da segunda derivada. Então, eu venho aqui. Aí você pode me dizer assim, professor, mas eu já sei que a questão tem que ter um ponto crítico. Só teve tem que ter um ponto de máximo ou de mínimo. Só deu um ponto crítico. Então, já não posso dizer que é? Olha, provavelmente vai ser, né? Tem que ser, a não ser que a questão seja elaborada de forma... A não ser que tenha algum erro na questão, algum detalhe que a gente não percebeu. Mas sempre é bom, né? Colocar o hessiano lá, mostrar que você aprendeu. Até porque, a gente vai falar uma coisa para vocês. Acho que eu já falei na aula passada, né? Nessa prova de sexta, que já está elaborada, acho que é uma das pouquíssimas provas, talvez a única, que você já sabe o que vai cair. Que eu acho que vocês ficam em dúvida, né? Ah, pessoal, vai cair o assunto de segunda ou vai cair o assunto de quarta? Vai cair o assunto de não sei o quê? Não, essa já vai cair. Problema de otimização. Eu já falei para vocês. Então, já que já vai cair problema de otimização, é bom, né, você usar o hessiano. Até porque, se você não usar o hessiano e querer pular essa parte, aí você não vai nem usar ele em nenhum momento das nossas avaliações, né? Pelo menos aqui que era o momento dele. Então, não vamos tirar o momento do hessiano, né? Vamos usar ele aqui, vamos usar o teste da segunda derivada. É claro que eu estou falando isso para vocês, mas hoje mesmo eu não vou usar o hessiano em algumas questões daqui. Mas porque iam ser muito mais trabalhosa, eu vou ter que justificar de alguma forma, tá? Mas aqui, ó, aqui não vai ter problema, a gente vai conseguir usar o hessiano tranquilamente, tá? Então, eu vou usar ele aqui. Tá, então vamos lá. Teste da segunda derivada. Teste da segunda. Ou seja, gente, essa é a prova que vocês têm para tirar 10, assim, todo mundo, porque você já sabe o que vai cair, já sabe quais são os problemas. Só resolver todos os problemas que tem de otimização e já foi. Mas não é muito, não é muito. Não deve ter nem, acho que no material de vocês não deve ter nem 5, eu acho, problemas. Mas tem o livro também, né? Então, vamos lá, teste de segunda derivada.
Como é que eu faço? Primeiro, eu olho para esse ano. Então, eu vou aplicar esse ponto crítico que eu achei na minha função essiana. Então, venho aqui ó, e coloco H aplicado no ponto 2/3, 4/3. Só que a minha função essiana está aqui no segundo quadro. Ó. Vamos voltar aqui para ela? Olha a função aqui. É a função constante. Então, ela não depende de x, y. Ela sempre vai assumir esse valor, não importa o valor que você jogar aqui. Então, mesmo que eu tenha um ponto crítico aqui, mas o valor aqui vai ser 24, que é uma constante positiva. Daqui eu já posso afirmar alguma coisa? Ainda não. Já que o essiano deu positivo, então já sei pelo menos que não é um ponto de Cella. Agora eu vou para a segunda derivada. E em relação a x, né? Então venho aqui, ó, e vou jogar na segunda derivada em relação a x esse mesmo ponto, que é 2/3 e 4/3. Só que a segunda derivada, nesse caso, também é uma constante. Deu valor 4. Está aqui, ó, 4, que é um número positivo também. Então, o essiano deu positivo e a derivada de segunda ordem deu positiva. Então, esse ponto crítico é o quê? Ponto de mínimo local. Aí você vem aqui ó, e coloca. Colocar assim. Colocar assim. Então, o ponto 2/3 e 4/3 é o mínimo assim, é o mínimo de Detil. Ó, para você ver, se eu falar assim, você vai obrigar a gente a usar esse ano, mas poderia ser assim pior, né? Porque, por exemplo, aqui só diz que é o mínimo local, né? Não diz que é o mínimo global que a gente está procurando. Aí, se fosse usar mesmo o rigor do rigor, aí que a gente teria que mostrar, pela natureza da função ou do problema, que esse mínimo local que o teste nos deu também é um mínimo global. E é isso. Então, aqui, ó, obtive x e y, o valor deles. Só que não acabou, porque o nosso ponto tem 3. Falta o z. Só que agora que eu já sei que esse ponto aqui realmente é o mínimo, eu posso substituir lá no z, quando eu isolei. Então, colocar assim, calculando quem vai ser o meu z? Está lá no primeiro quadro. O z aqui ó, é x mais 2y menos 4. O x é 2/3, o y é 4/3. Então, vai ficar 2/3 mais 2 vezes y, que é 4/3, menos 4. Aqui, gente, isso aqui vai dar 2 vezes 4 é 8. 8 mais 2 é 10. 10/3. 10/3 menos 4. Só que 4 é a mesma coisa que 12/3. Né? Porque 12 dividido por 3 é 4. E aí, ó, 10 menos 12 é menos 2. Então, vai ficar menos 2/3. Então, o x é 2/3, o y é 4/3 e o z é menos 2/3. Então, daqui a gente já pode concluir. Né? Logo, o ponto 2/3, 4/3 menos 4/3 é o ponto, vou escrever assim, é o ponto do plano mais próximo da origem. Então, esse ponto aqui é o ponto mais próximo da origem, ponto que está naquele plano lá. Aqui a gente acabava a questão, tá, gente? Aqui terminou. Por quê? Porque a questão só pede o ponto. Só que eu quero chamar a atenção de vocês num detalhe aqui. Qual é o detalhe? Deixa eu voltar aqui para a questão, só para a gente ler junto. Ó.
Por isso que eu digo, essas questões envolvem bastante interpretação. Por exemplo, aqui ele fala, ó, determine o quê? O ponto do plano que se encontra mais próximo da origem. Então, o ponto foi o que a gente obteve. Mas, voltando para cá agora que a gente obteve esse ponto, eu poderia perguntar para vocês uma outra coisa. O que eu poderia perguntar? Qual a distância? Né? Esse daqui é o ponto que está no plano que é mais próximo da origem. Aí uma pergunta que pode vir na sua cabeça é, beleza, qual é a distância? Ou seja, qual é a menor distância, então, que eu posso ter da origem para esse plano? Nesse caso, você ia ter que pegar este ponto aqui e jogar na função e calcular o valor. Só que agora eu te pergunto uma coisa. Na hora que você for calcular a menor distância, você vai usar a função dtil ou você vai usar a função d? Qual é a função que você vai usar? Dtil ou d? Dtil ou d? Ah, tá. A função que a gente vai usar aqui é a função d. Mas aí você vai falar, mas professor, a gente trabalhou tudo isso aqui com a função dtil e agora eu vou largar a função dtil? Mas por quê, gente? Porque a função dtil, ela vai te dar o quê? O quadrado da distância. O que eu quero saber é a menor distância. Eu não quero saber o menor do quadrado da distância. Então, na hora que você for jogar na função, você vai voltar para cá. Você vai calcular nisso daqui, na função d. Tá? Se você usar a função dtil, só não esqueça que isso aqui é o quadrado da distância. Então, depois você vai ter que tirar a raiz quadrada, de qualquer jeito. Então, como é que a gente sabe disso? Pela interpretação. Então, você tem que interpretar bem um problema, tem que saber o que você está fazendo. Tá? Não seja aquele aluno que pega um problema, tipo um desse aqui, que é grande, aí o que ele faz? Ah, o professor já disse que vai cair um problema parecido, então eu vou decorar a resolução, e decora tudinho. Aí chega na hora da prova, a questão é a mesma, só que um detalhe a mais. Sei lá, por exemplo, não é mais a distância do ponto para a origem, a distância do ponto para outro ponto específico, ponto 1, 1 e 1, por exemplo. E aí, se você não entender o problema, você não vai conseguir desenvolver tudo isso aqui. Por isso que eu digo, entenda o problema, até para você interpretar bem o problema, para qualquer coisa que você mudar aqui, ou que o enunciado peça, você saiba calcular. Mas aqui a gente vai calcular, bora calcular. Mesmo que ele não tenha pedido, caso ele tivesse pedido a distância, quanto seria, quanto daria nesse caso? Vou escrever assim, ó, logo, esse é o ponto do plano mais próximo da origem, cuja distância é, aí bora calcular aqui, eu quero calcular a distância, ou seja, não é mais dtil, é a minha função d mesmo, para esse ponto, que é o ponto 2/3, 4/3 e menos 2/3. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada, 2/3 ao quadrado, vai ficar 4/9, mais, aqui ao quadrado, 16/9, mais, esse daqui é negativo, mas ao quadrado vai ficar positivo. Então, vai ficar de novo, 4/9. Aqui, ó, é o mesmo denominador, então você vai somar 4 mais 16 mais 4, vai ficar 24/9. Então, vai ficar a raiz de 24/9. Só que 9 tem raiz exata, que é 3. Então, aqui embaixo fica 3. Aí, aqui em cima, ó, 24 é 4 vezes 6. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 6. Gente, só um pedido, tá? Na prova de vocês, digamos que foi essa questão aqui, digamos. Aí você, calculou. Ah, professor, posso deixar aqui? Não, aqui você vai ter que somar, né? Isso aqui você tem que somar. Mas você chegou aqui. Professor, posso deixar assim? Pode. Se você estiver inseguro, deixa assim. É pior do que se você pegar, ó, daqui, fazer qualquer outra conta errada e perder um pontinho no final. Então, se está inseguro, fica aqui. Agora, claro, nesse caso aqui não. Por favor, some, né? Some aqui as frações para dar o resultado e pronto. Daqui já pode deixar assim. E aqui acaba. Então, essa daqui, esse é o ponto mais próximo e essa é a distância do ponto para
origem, ou seja, a menor distância que você vai conseguir é essa daqui. Entenderam? Gostaram do problema? Muito interessante, né? Beleza, mas tem uns que são melhores que esse, que é o próximo agora que a gente vai ver, esses 3 e 4. Então, exercício número 3. Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Determine o volume máximo dessa caixa. Então, você percebe que agora é uma questão bem mais aplicada, né? Bem mais até da nossa realidade, digamos assim. Então, já vamos começar a fazer essa questão aí. Coloquei errado Z depois do logo. Logo. Ah, porque é menos 2/3, né? Tá, obrigado, gente. Só corrigindo o erro aqui, vamos voltar aqui para o quadro. Mas pelo menos no resto eu acertei, né? Tá, só corrigindo um erro aqui, tá? O colega já me corrigiu. Aqui é menos 2/3. Que a gente encontrou. Tá? Então, corrija aí no seu caderno também. Ó, usei menos 2/3, então aqui é menos 2/3. Aqui a gente já colocou como é para ser mesmo. Obrigado. Vamos lá, exercício número 3. Assim, deixa eu começar logo. Exercício número 3 aqui. Vocês vão ver que hoje os exercícios é cada um melhor que o outro. Vocês vão sair daqui felizes, assim, essa prova vai ser boa. Boa para tirar um 10. Mas o melhor, olha, esse 3 é bom, mas o 4 é o melhor de todos. E não estou dizendo isso para prender a plateia, não, porque realmente... Não é que naqueles vídeos da internet, né? Não sei o que, 4 coisas, a quarta é a melhor. Não, o 4 realmente vai ser o melhor, vocês vão ver depois. Então, exercício 3. Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros de papelão. Então, eu vou só desenhar aqui o que nós temos. Exercício 3. Você tem simplesmente uma caixa aqui de papelão. Claro que eu poderia desenhar também a parte de trás aqui. Ó, então, nós temos uma caixa, aqui tem as medidas dela. Eu vou chamar essa medida aqui de Z, vou chamar essa aqui de Y e vou chamar essa daqui de X. Então, você tem uma caixa de papelão. Ele quer que para essa caixa o volume seja o máximo possível. Então, ele já nos diz diretamente qual função a gente vai maximizar, né? Qual função a gente vai otimizar nesse caso. É a função volume. Volume de quem? Volume dessa caixa aqui. Como é uma caixa retangular, você já sabe como calcula o volume. Como é que é? Você multiplica as 3 medidas, x vezes y vezes z. Então, o volume dessa caixa é isso daqui. Volume, claro que ele vai depender de cada medida dessa, x, y e z. E o que ele vai fazer, na verdade, é só multiplicar x vezes y vezes z. Então, essa é a função que a gente vai otimizar. Ele nos dá uma restrição. Ele fala que ele só quer gastar 12 metros quadrados de papelão com essa caixa. Então, essa informação é referente ao que, gente? É o volume? Não, é justamente o quê? A área. A área da caixa, a área lateral, porque é lá que você vai ter o papelão que você vai gastar. Então, como é que você calcularia a área lateral dessa caixa aqui? Cada face disso aqui, que é um paralelepípedo, é um retângulo. Então, você multiplicaria só base vezes altura. Então, por exemplo, como é que eu calcularia a área da frente aqui? Eu multiplicaria y vezes z. Só que aqui atrás, eu também tenho y vezes z. Então, se eu somar a área da frente com a área de trás, vai ficar 2 vezes y vezes z. A mesma coisa se eu pegar aqui a área do lado. Ó. Qual é essa área aqui do lado? É x vezes z. Desse outro lado, a mesma coisa, x vezes z. Então, se eu somar essa área com essa área daqui, eu vou ter 2 vezes x vezes z. E aqui embaixo, ó, eu vou ter, para a área de baixo, eu vou ter y vezes x. Em cima seria a mesma coisa, só que na questão ele fala, né, que é uma caixa sem tampa. Então, se não tem tampa, não tem papelão aqui em cima. Então, só tem aqui embaixo. Então, é só y vezes x, é só uma vez mesmo. y vezes x. Tá,
essa soma aqui, que é a área total lateral da caixa, tem que dar 12. Isso, 12 metros quadrados. Então, ó, essas são as informações que ele me dá. Tem uma outra informação que não está direto no problema, mas ela existe e ela vai nos ajudar. Qual é? Tem mais alguma coisa que a gente pode afirmar aí sobre x, y e z? Eles têm que ser positivos, né? Eles não podem ser zero e nem negativos, já que está falando de distância. Porque se qualquer um deles for zero, eu não vou ter caixa, vou ter volume, né? O volume vai zerar. Então, existe uma outra condição. A condição é essa daqui, ó. X, y e z são números, são valores positivos. Pronto. E agora? Agora, a gente vai trabalhar. Depois que você... Gente, essa aqui é a parte mais difícil. Depois que você já chegou até aqui, o resto é só trabalho braçal mesmo. Você fazendo as contas, né? Por quê? O que a gente vai fazer aqui? Olha só. Eu já tenho a função aqui, ó. Vou maximizar essa função. E eu já tenho essa restrição. De novo, essa função está dependendo de x, y e z. Eu quero que ela dependa apenas de x e y. Posso isolar o z aqui nessa equação? Posso. E aqui é fácil de isolar o z. Então, ó, vou isolar o z aqui para depois substituir aqui. Oi? Não entendi? Ah, aqui, não, é porque a caixa é sem tampa. Aí, só por causa desse detalhe mesmo. Não seria, realmente, 2yx. Aí aqui, gente, ó, eu vou isolar o z, tá? Ou seja, eu vou colocar aqui o z aqui. O z ele aparece aqui e aqui. Então, eu vou colocar o z em evidência. E aí vai ficar z, depois 2y mais 2x igual. Aí, esse daqui que não aparece z, eu já quero que ele apareça aqui do outro lado. Então, vai ficar 12 menos xy. 12 menos xy. Agora, para isolar, né, basta dividir. Como x e y são números positivos, isso aqui não é zero, posso dividir. Então, z é igual a 12 menos xy dividido. Aí aqui eu já posso até colocar o 2 em evidência. 2 vezes x mais y. Agora que eu sei que o z é isso daqui, a minha função volume, depois que eu substituir o z, vai depender só de x e y. Como é que vai ficar a minha função volume? A minha função volume vai ficar x vezes y vezes z. Só que z é isso daqui. Então, a gente vai colocar 12 menos xy dividido por 2 vezes x mais y. Professor, não tem um jeito mais fácil de resolver essa questão, não? Tem, pior que tem. Mas isso é assunto dos próximos capítulos. Vocês vão ver que a gente vai voltar nessa questão no futuro. Mas, por enquanto, é assim mesmo. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou distribuir logo. Distribuir esse com esse, vou distribuir esse com esse. Então, a minha função volume, que só depende de x e y, vai ser igual. Aqui vai ficar 12xy, 12xy. Aqui vai ficar menos x quadrado, y ao quadrado, dividido por 2 vezes x mais y. Agora eu vou calcular a derivada em relação a x e em relação a y. Eu quero calcular os pontos críticos, então eu vou calcular a derivada. Aqui eu tenho uma fração, então eu vou ter que aplicar a regra do quociente, que vai me dar um trabalhinho, mas é isso mesmo, né? A vida. Nem sempre as coisas são tão fáceis assim. Então, vamos lá. Quero calcular aqui, ó, a derivada em relação a x. Aí, o que eu faço? Derivado de cima, regra do quociente. Ou seja, eu vou derivar o de cima e multiplicar pelo de baixo sem derivar. Então, ó, derivando aqui, lembrando que a gente está usando esta função aqui, tá, gente? Eu estou usando essa função bem aqui. Então, ó, vou derivar o de cima. Quando eu derivar o de cima em relação a x, aqui vai ficar 12y e aqui vai ficar menos 2xy ao quadrado. Aí eu vou deixar em parênteses. Então, vou colocar assim, 12y menos 2xy ao quadrado vezes o de baixo. O de baixo é 2 vezes x mais y. Então, eu vou colocar assim, x mais y. E o 2 eu vou colocar aqui na frente. Pronto.
Só que não é só isso, né? Menos o de cima sem o derivar. O de cima é 12xy menos x quadrado y ao quadrado vezes a derivada de baixo. Só que quando você vai derivar o de baixo em relação a x, vai dar só 2. Tá? Porque 2 é constante, ele mantém. A derivada de x mais y é 1. Então, isso aqui vai ficar 2. Como é 2, vou colocar o 2 aqui na frente. 2. Dividido tudo isso daqui, né, pelo denominador ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes x mais y ao quadrado. Por que eu deixei 2 vezes 2? Eu vou deixar 4. Porque eu já quero simplificar. Vou simplificar esse 2 com esse e com esse ao mesmo tempo. Professor, posso fazer isso? Eu não tinha que cortar esse com esse e esse com esse? Não. Porque aqui ó, tem um menos, tá, gente? Então, tome cuidado. Quando tem um menos, você teria que colocar o 2 em evidência e depois cortar. Ou fazer logo direto, assim como eu estou fazendo. Mas esse outro 2 fica aqui. Tá, e aí, o que eu faço agora? Bom, aqui ó, eu posso multiplicar, né? Esse binômio com esse. Então, é o que eu vou fazer. Multiplicar esse vezes esse vezes esse. Então, 12y vezes x vai ficar 12xy. 12y vezes y vai ficar mais 12y ao quadrado. Agora, esse aqui. Menos 2x com esse daqui vai ficar menos 2x quadrado y ao quadrado. E agora, esse vezes esse vai ficar menos 2xy ao cubo. Aqui, ó, eu tenho só um parêntese e o negativo. Então, o negativo vai trocar o sinal desse daqui. Então, vai ficar menos 12x, menos 12xy, e o outro vai ficar mais. Então, mais x quadrado, y ao quadrado. Tudo isso, ó, dividido por 2 vezes x mais y ao quadrado. E agora, a gente começa a se desesperar? Não, né? A gente vai olhar com calma. Ó, aqui, ó, eu tenho 12xy. Aqui eu tenho menos 12xy. Aí eu já posso vir aqui, ó, simplificar esse com esse. A gente não pode desistir fácil. Aí agora, bem aqui, ó, eu tenho x quadrado e y ao quadrado. E aqui também. Não vai cortar, mas pelo menos eu posso juntar esses dois aqui, ó. Vai ficar menos 2 mais 1. Vai ficar menos 1. Então, não sei se eu escrevo. Vou escrever para cá já. Então, como é que vai ficar essa primeira derivada aí em relação a x? Vai ficar 12y ao quadrado. 12y ao quadrado. Aí, esse eu vou juntar com esse, vai ficar menos x quadrado y ao quadrado. E sobrou só esse menos 2xy ao cubo, dividido por 2 vezes x mais y ao quadrado. Pronto. Acabou. Derivada em relação a x. Aí agora você vai ter que fazer derivada em relação a y. Mas, a gente tem que ser esperto nessas horas, né? O que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu fazer todas essas contas aqui para derivada em relação a y, olha só, note o seguinte. Claro que isso que eu vou usar agora é um resultado matemático, mas só para a gente encurtar nosso tempo um pouquinho, né? Olha só, vocês concordam comigo o seguinte? Essa função aqui, se eu trocasse x e y de lugar e alterar essa função aqui, ó, por exemplo, no lugar do x, coloco o y, no lugar do y, coloco o x. Se eu invertesse aqui, nesse caso aqui, ia mudar alguma coisa a minha função? Não. Então, posso dizer, por exemplo, que essa função seria simétrica, digamos assim. Já que isso aqui acontece, quando eu for derivar em relação a y, vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado, só que trocando o x com y. Claro que isso que eu estou falando para você já é um resultado matemático, né? Mas, enfim, para a gente aqui vai ajudar, pelo menos. Mas, no seu caso, na sua casa, você poderia fazer a continha de novo para ver que isso vai dar certo. Então, vem aqui, ó. Então, quem vai ser a derivada em relação a y? Então, eu só vou trocar. Ao invés de y, vai ficar x quadrado. Então, vai ser 12x quadrado. Aqui vai ficar a mesma coisa. Menos x quadrado, y ao quadrado. Menos, aí aqui eu vou inverter, ó. Então, vai ficar 2y x ao cubo. Dividido por isso daqui. 2 vezes x mais
y ao quadrado. Então, essas são as minhas derivadas parciais. Agora, eu vou logo pular para a parte do ponto crítico. Já que eu tenho as derivadas parciais, eu quero achar o ponto crítico. Então, vamos lá. Ponto crítico. Então, você já sabe, para o ponto crítico, eu vou igualar as minhas derivadas parciais a zero. Só que eu vou fazer aqui um artifício. Quando eu for igualar essas duas derivadas parciais aqui, note o seguinte, bem aqui eu tenho y ao quadrado, e aqui também aparece y ao quadrado. Então, eu vou colocar ele em evidência. E aqui eu vou fazer o mesmo com x. Então, eu vou fazer isso e depois eu vou igualar a zero. E aí, o meu sistema vai ficar assim, ó. O primeiro vai ficar y ao quadrado, aí 12, menos x quadrado, menos 2xy, dividido por 2 vezes x mais y ao quadrado, igual a zero. Então, aqui eu só igualei a minha derivada parcial a zero e isolei o y ao quadrado. Embaixo a mesma coisa. Então, vai ficar x quadrado, 12 menos y ao quadrado, menos 2xy, dividido por 2 vezes x mais y ao quadrado. Isso daqui igual a zero. Agora é só resolver esse sistema. Como é que você vai resolver? Bom, aqui você tem uma fração. Se eu digo que uma fração é igual a zero, é porque quem é zero? Só pode ser o numerador. O de baixo nunca vai ser zero. Então, só o de cima é que pode ser zero. Aqui em cima você tem um produto dessa função com essa. Só que essa função aqui pode ser zero? Para o nosso caso, não. Por quê? Porque y tem que ser positivo. Então, não é isso aqui que é zero, não é isso aqui que é zero. Então, só quem pode ser zero é o parêntese. A mesma coisa aqui embaixo. Só quem pode ser zero é o parêntese. Então, como é que vai ficar o meu sistema aqui? Meu sistema vai ficar assim, ó. Só os parênteses que vão ser zero, do de cima, né? Então, vai ficar 12 menos x quadrado menos 2xy igual a zero. Isso aqui em cima. E aqui embaixo vai ficar 12 menos y ao quadrado menos 2xy igual a zero. Agora ficou mais fácil de resolver o sistema. Até porque eu posso diminuir, vou subtrair o de cima pelo de baixo. Quando eu faço isso, 12 menos 12 é zero. Aqui não tem o x quadrado aqui embaixo, então vai ficar só menos x quadrado. Aqui, menos y ao quadrado, vai ficar mais y ao quadrado. E aqui, esse menos esse vai simplificar também, então vai ficar zero. E aqui vai ficar zero. Então, no final, eu vou ter menos x quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Só que isso daqui, gente, menos x quadrado mais y ao quadrado igual a zero, é a mesma coisa que dizer que y tem que ser igual a x quadrado. E para y ser igual a x quadrado, resolvendo isso daí, y tem que ser mais ou menos x. Então, é isso aqui que eu vou obter resolvendo esse primeiro aqui. Tá? Porque, se y é mais x ao quadrado vai ficar x ao quadrado. Se y é menos x ao quadrado vai ficar mais x ao quadrado também. Então, é assim que resolve isso daqui. Agora, um porém, né? Lembrando que x, y e z tem que ser números positivos. Então, daqui eu já vou considerar x, y como mais x. Claro que pode acontecer, de mesmo eu fazendo isso, o x der negativo. Mas aí é só trocar o sinal depois, considerar o menos x, ao invés de considerar o mais x, tá? Então, eu vou considerar que y é igual a x. Agora que eu considero que y é igual a x, eu tenho que substituir ele aqui ou aqui. Então, vamos lá. Fazer aqui para cima. Vou substituir bem aqui nessa primeira linha. Então, vai ficar 12 menos x quadrado menos 2 vezes x vezes y. Só que o y é x também. Então, vai ficar menos 2x quadrado
igual a zero. Aqui, menos 1 menos 2 vai dar menos 3. Então, 3x² é igual a 12, o que significa que x² é igual a 4, o que significa que x é igual a mais ou menos 2, só que eu estou considerando só números positivos. Então, x tem que ser 2. Ó, pode ver. Se x for 2, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 3, 12. Então, x é igual a 2. Se x é igual a 2, y também é igual a 2. Ou seja, o ponto crítico que eu encontrei foi um só. Eu ia encontrar mais ponto crítico. Só que como eu tive aquela restrição, os números têm que ser positivos, por isso que eu acabei só encontrando um, que foi o ponto 2, 2. Aí, eu teria que provar que esse 2, 2 é realmente o quê? O máximo local que a gente quer. Nesse caso, não vou fazer isso. Né? Por quê? Porque a gente não vai ter tempo de fazer isso, não ter que derivar pela segunda vez. O livro do Stuart, que é o nosso livro texto, né, que a gente usa, depende do problema, por exemplo, para esse tipo de problema que a gente está fazendo agora, ele justificaria que esse daqui seria o máximo local já da seguinte forma, ele falaria assim, ó, pela natureza física do problema, já posso considerar que esse ponto aqui é um ponto de máximo local. Né? Então, claro que, caso caísse uma questão assim, que seria muito, muito trabalhoso calcular esse ano, você poderia já sair por aí. Depende do problema também e da interpretação. Mas, como eu já falei na prova de vocês vão conseguir calcular o esse ano tranquilamente. Tá? Então, vocês podem provar lá na prova de vocês. Aqui não, aqui a gente vai só passar para dever de casa. Aqui, ó, colocar assim, dever de casa. Dever de casa. Lá na sua casa você faz, ó, você testa um pouquinho a sua paciência, você trabalha com essas funções grandes aí. Teste. Quando você estiver muito estressado, você faz isso. Segunda derivada. Pronto. Então, aqui, isso aqui vai ficar para dever de casa, tá? Pronto. Tá, então, testamos, realmente isso aqui é o máximo local. Falta achar o z. Como é que eu acho o z? Jogando naquela função lá. Né? Aquela função bem aqui, ó. Que diz que z é igual a 12 menos xy sobre 2 vezes x mais y. Então, eu vou colocar x igual a 2, y igual a 2. E aqui eu vou achar o valor do z. Então, aqui, ó, para eu calcular o valor do z, vai ficar 12 menos 2 vezes 2, dividido por 2 vezes 2 mais 2. Isso daqui vai dar, ó, 12 menos 4 é 8. Aqui vai ficar 8 também. 8 sobre 8 é 1. Então, z igual a 1. Então, quem é o meu ponto de máximo? É o ponto x igual a 2, y igual a 2 e z igual a 1. E quem é o meu volume máximo? Porque a questão ela pede o volume máximo. Basta eu jogar esses valores no volume, né? Então, ó, logo, quem é o meu volume máximo? Que é o que ele está pedindo. Volume máximo é o volume para quando x é 2, y é 2 e o z é 1. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 4. 4 o quê? Metros cúbicos. Então, o maior valor que você vai poder atingir por volume para essa caixa é 4 metros cúbicos. Entenderam? Chegamos até aqui, né? Vencemos mais uma questão. Isso já foi 1 hora de aula, como eu falei, meia hora para cada questão. Claro que, lembrando, tá, gente, essas questões são um pouquinho demoradas, então isso até eu queria que vocês treinassem bastante, porque nessa prova eu vou exigir de vocês um pouco de agilidade, não tanto, porque vocês vão ver que não vai ser uma questão tão assim, trabalhosa, né? Vou tentar pegar uma questão que não seja tão, mas ainda assim, dependendo do quanto você treinou, talvez exija um pouco de agilidade da sua parte. Então, por isso que eu digo, treinem bastante, se exercitem bastante para essa prova de vocês. Agora, último exercício dessa parte, exercício número 4. Esse é o melhor, como eu falei, né? Olha só, se o comprimento da diagonal de uma caixa retangular deve ser L, ó, já começa por aí, que o L é uma constante, né? Mas é uma constante assim, como se fosse arbitrária, né? Qual é o maior volume possível? Então, a pergunta é a mesma, a caixa é a mesma, só que o problema vai mudar muito.
Vocês já vão ver o que vai acontecer. Vou até reaproveitar meu desenho aqui da caixa, né? Ele vai ficar aí ainda. A função é a mesma, então vou deixar ela aí. X, Y e Z continuam sendo positivos, então vou deixar isso aí também. Então, muita coisa já reaproveitei, né? Tá, vamos aqui para o quadro, então. Olha só, assim, eu estou agora no exercício 4. Gente, de novo, você tem uma caixa retangular. De novo, você quer o maior volume possível. De novo, x, y e z tem que ser números positivos, porque senão você não ia ter volume. Só que o que vai mudar nessa questão é só a restrição que ele me dá. Porque agora, qual é a restrição que ele pede? Ele quer que a diagonal da caixa seja um valor fixo, um valor L. O que é a diagonal? É a distância entre as extremidades, ou seja, a distância desse vértice aqui para esse daqui. Então, quando você faz aqui, ó, você faz essa distância, isso aqui você pode chamar de L. Então, essa que é a diagonal que a gente quer, a distância daqui para cá, de um vértice para o outro. Como é que você calcularia essa distância aí, L? Porque vocês concordam comigo que essa diagonal é a mesma coisa que a distância desse pontinho bem aqui para esse pontinho bem aqui? Não é a mesma coisa? Ó, vamos dizer que os eixos x, y e z estão aqui. Ou seja, vamos dizer que esse ponto aqui é a origem, que é o ponto 0, 0, 0. Esse pontinho bem aqui. Então, qual vai ser esse ponto bem aqui? Se esse aqui é a origem, nesse ponto aqui você deslocou y, você deslocou x e você deslocou z. Então, esse ponto aqui é o ponto x, y, z. Se eu quero calcular essa distância entre esse ponto, e isso vai me dar justamente o L, então o L, essa é a minha distância L, a diagonal L coincide com a distância entre a origem e esse ponto. Como é que você calcularia a distância entre esse ponto e esse ponto? Ficaria a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Claro que aqui teria x menos 0, né? Só que x menos 0 é x. Então, vocês entenderam essa parte aqui? Por que o L é essa raiz? Porque o L é a distância entre esse ponto e esse ponto. Tá? É a diagonal da caixa. Só que, claro, como o L é uma constante, se eu elevar ao quadrado, ainda é uma constante. Então, não vou deixar assim, meu problema. Vou elevar ao quadrado, ó, deixar assim. Então, esta que é a minha restrição. A diagonal da caixa tem que obedecer aqui essa minha igualdade. Beleza. Por que eu disse que essa questão é a mais divertida de todas? Porque aqui, gente, eu vou resolver de um outro jeito. É claro que, como eu falei, você sempre pode resolver do jeito que você quiser. Tá? Então, por exemplo, aqui, o que você poderia fazer? Que é o que a gente está fazendo. Isolava o z, aí, só que o z aqui ficaria raiz quadrada de L ao quadrado menos x quadrado menos y ao quadrado. Positivo, porque z é positivo. Aí você ia substituir bem aqui ia ficar uma raiz quadrada de um L ao quadrado, então ia dar muito trabalho para a gente. Então, ao invés de eu ir pela solução mais trabalhosa, eu vou pela solução mais fina, matematicamente falando. Mais, digamos, mais elegante, obrigado, essa palavra que eu queria ouvir. A solução mais elegante possível. Então, qual é a solução mais elegante possível? Eu não quero dizer que z é uma função que depende de x e y, não é isso que eu quero fazer, como eu sempre faço. Essa história de dizer que z é uma função de x e y nos lembra o quê? Que a gente já estudou aqui. Teorema. Que teorema? Da função implícita. Né? Então, na verdade, por que isso aqui é o jeito mais elegante que eu vou fazer agora? Porque eu vou aplicar o teorema da função implícita. Então, você vai perceber que ele é muito mais útil do que você pensava. Então, ó, eu vou aplicar o teorema da função implícita para confirmar que essa equação aqui, ela define z como uma função de x e y, e eu já vou dizer quem é a minha derivada de z em relação a x e quem é a minha derivada de z em relação a y. Então, para eu fazer isso, vocês lembram como é que faz o teorema da função implícita? Eu vou olhar para essa igualdade, vou colocar todo mundo de um lado só,
e vou definir a minha função. Então, nesse caso aqui, ó, a minha função seria uma função f de x, f maiúsculo, ia depender de x, y e z, e seria a função x² mais y² mais z² menos l². Então, eu só fiz passar todo mundo para um lado só para definir essa função. Essa função não depende de L, porque L é uma constante. Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo, calcular as derivadas parciais dessa função f. E aqui, ó, quero calcular a derivada em relação a x. Qual é a derivada em relação a x aqui? 2x. Então, venho aqui, 2x. Derivada em relação a y, 2y. Derivada em relação a z, 2z. Essas funções são de classe até ser infinito, tá? Então, só falta achar um ponto que zera aqui e não zera essa daqui. Mas esse ponto é fácil porque, ó, é só você pegar x igual a 0, y igual a 0 e z igual a L. Aqui vai zerar, aqui vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado, vai ficar 0. Só que quando você jogar aqui, ó, esse para z igual a L, vai ficar 2L. 2L é positivo, então 2L não é 0, né? Então, sim, essa função aqui, ela define, né? Já essa equação, ela define z como uma função de x e y. Então, pelo teorema da função implícita, eu posso afirmar isso daí, eu já posso dizer quem é as derivadas parciais. Então, ó, quem são as derivadas parciais? Quem é a derivada del z, del x? Vocês lembram da fórmula del z, del x? Muito bem, é menos... E isso, é menos a derivada aqui do x sobre a derivada do z. Aqui é 2x sobre 2z. Eu já simplifico 2 com 2, então vai ficar menos x sobre z. A mesma coisa, ó, derivada parcial em relação a y. Vai ser essa sobre essa. Simplifico 2 e ainda vai ter o negativo, né? Então vai ficar menos y sobre z. Professor, para que o senhor calculou as derivadas parciais de z em relação a x e em relação a y? Porque eu vou precisar delas. Porque quando eu for derivar isso daqui em relação a x, elas vão aparecer. Vocês vão ver agora. Olha só. Lembrando, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha função volume, vou derivar em relação a x sem substituir o z. Porém, lembra que z, para mim, eu estou considerando que ela é uma função que depende de x e depende de y. Tá? Então, por mais que eu não vá substituir o z, z é uma função que depende de x e depende de y. Então, vocês concordam comigo, ó, que quando eu for calcular essa derivada aqui dessa função em relação a x, aqui eu tenho duas funções que dependem de x, porque olha só para essa função aqui, ó, olha para essa função e olha para essa função. Essa primeira função é a função x, y. Ela depende de x? Depende. Essa outra função é a função z. Ela depende de x? Depende também. Então, quando eu for derivar isso aqui em relação a x, eu vou ter que aplicar a regra do produto. E aí vai ficar a derivada do primeiro. Qual é a derivada de x e y em relação a x? É y. Então, vai ficar a derivada do primeiro, que é y, vezes o segundo sem derivar. Então, vezes z. Mais o primeiro sem derivar, xy, vezes a derivada do segundo em relação a x. Então, vezes a derivada de z em relação a x. Aí você fala, mas ficou uma coisa estranha. Não, gente, mas eu sei quem é essa derivada aqui, de z em relação a x. Quem é? É aqui, ó, menos x sobre z. Então, vocês estão percebendo a elegância? Então, ó, você já substitui. Então, ao invés de você colocar assim, você vai colocar menos x sobre z bem aqui. E aí vai ficar igual a yz. Ah, como aqui é menos, aí menos mais vai dar menos. Eu já vou colocar assim, menos x² y sobre z. Tá? Então, só multipliquei esta fração aqui com esses dois aqui. Ficou assim. Posso melhorar? Posso. Eu vou tirar o MMC aqui. O MMC é z. Então, isso aqui vai ficar com o MMC z, aqui em cima vai ficar yz², e aqui vai ficar menos x² y. Isso aqui que dá minha derivada. Aí, se eu quiser, ainda posso colocar o y em evidência. Eu vou fazer isso, mas daqui a pouco. Mas, por enquanto, vai ficar assim.
Usando o mesmo raciocínio para a derivada em relação a y, e já mostrando que também vai cair um caso de simetria aqui, eu vou ter que a derivada parcial em relação a y, para essa mesma função, eu só vou trocar o lugar do x e do y aqui. Vai ser xz² menos y² x sobre z. Tá? Então, usando o mesmo raciocínio, só que derivando em relação a y, eu tenho essas duas derivadas parciais. Agora eu vou para o ponto crítico. Ó, então, agora ficou muito melhor, né? Porque ó, antes eu gastei todo esse quadro aqui só para calcular a derivada. E agora eu só gastei duas linhas. E estão gostando dessa questão? Ela é boa, né? Boa de prova. Ou não? Ela só não é... Não sei se ela é... poderia ser boa de prova mesmo. Vamos lá. Ponto crítico. Tá, para o ponto crítico, de novo, eu vou igualar as derivadas parciais a zero, vocês já sabem. E aqui, ó, só lembrando que eu vou usar essas funções bem aqui, isso aqui eu já vou colocar aqui o y em evidência, e aqui eu vou colocar o x em evidência. Então, vai ficar assim. Y sobre z, e aqui, z² menos x² igual a zero. E aqui embaixo vai ficar x sobre z vezes z² menos y² igual a zero. Mesma coisa de antes. O denominador não pode ser zero. O x e o y também não pode ser zero, porque eles são positivos. Então, só quem pode ser zero aqui, ó, são os parênteses. Então, para o primeiro vai ficar z² menos x² igual a zero. E aqui vai ficar z² menos y² igual a zero. Lembrando que os três têm que ser positivos, né? Então, daqui, ó, o que eu tiro? Eu tiro que z tem que ser igual a x, né? Porque aqui, ó, mais ou menos x, só que eu estou considerando logo o x, e aqui z é igual a y. Então, se z é igual a x e z é igual a y, então z é igual a x, que é igual a y. Ou seja, os três têm que ser iguais. Tá? Daqui eu tirei que z é igual a x, daqui eu tirei que z é igual a y. Se z é igual a x e z é igual a y, então é todo mundo igual. Tá? Todo mundo é igual. Beleza. Então, esse seria, digamos, o meu ponto, né? Para eu conseguir maximizar, nesse caso, todos têm que ter o mesmo valor. Agora, que valor é esse? Qual é esse valor? Para eu achar o valor, eu vou substituir os três aqui na minha restrição. Qual é a restrição? O quadrado desse mais o quadrado desse mais o quadrado desse tem que ser igual a L ao quadrado. Então, ó, vou vir para cá. Eu sei que L ao quadrado tem que ser igual a x² mais y ao quadrado, só que y ao quadrado é x², mais z², só que z² também é x². Então, aqui resolvendo vai ficar 3x² igual a L ao quadrado. Resolvendo isso daqui vai ficar x igual, já tirando a raiz, vai ficar L sobre raiz de 3. Não, porque eu divido por 3, depois tiro a raiz em cima, tiro a raiz embaixo. Se x é igual a L sobre raiz de 3, então o y também tem o mesmo valor e o z tem o mesmo valor. Claro que aqui, gente, de novo, né, eu teria que mostrar que era um máximo local, só que isso ia me dar muito trabalho também, tem que trabalhar com derivada de segunda ordem, então a gente não vai fazer isso daqui. Então, nesse caso, pela natureza física do meu problema, eu já consigo, pelo menos, argumentar que isso daqui já é o meu máximo local. Então, é esse valor aqui. Então, x tem que ser L sobre raiz de 3, y também e z também. E agora só falta calcular o volume, né? Volume máximo. Logo, quem é o meu volume máximo? Volume máximo é o volume quando os três têm o mesmo valor, que é L raiz de 3, L raiz de 3 e L raiz de 3. O que é o volume? É multiplicar esse vezes esse, que vai ficar igual a L ao cubo, dividido raiz de 3 ao cubo, que vai ficar 3 raiz de 3. Então, esse daqui é o volume máximo para a minha caixa, obedecendo aquela regra de que a diagonal da caixa tem que ser L. Então, depende da diagonal que eu escolhesse, por exemplo, para uma diagonal igual a 20, só colocar 20 aqui no lugar do L.
diagonal tem que ser igual a 30 centímetros. Coloca 30 aqui. E pronto, você já vai achar o valor máximo e os pontos que você tem que usar. Com isso, a gente terminou essa parte. Mas foi interessante, né? Como a gente usou o teorema da função implícita, essa aqui foi a única questão que a gente conseguiu resolver usando só 2 quadros. Claro que eu pulei uma parte também, né? Pulei aquela questão de dizer que era realmente o ponto de máximo. Mas ainda assim, na anterior, mesmo pulando aquela parte, eu usei os 3 quadros. Aqui não, só usei 2, mas porque o teorema da função implícita me ajudou ali a enxugar, né, muitas contas. Então é isso. Ixi, a gente ainda tem 24 minutos, está ótimo. Então é só, agora que a gente entendeu isso daí, a gente vai para o nosso novo conteúdo, tá? Depois que a gente já passou por problemas de otimização, problemas de máximos e mínimos, agora, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar máximos e mínimos, só que em conjuntos compactos. Tá? Então, ó, vou até trocar aqui nosso slide. Porque o próximo assunto agora que a gente vai trabalhar é máximos e mínimos, só que em conjuntos compactos. Antes da gente ir para o... Agora que você já sabe o título, né? Antes da gente ir para o slide mesmo, eu só queria fazer aqui um comentário com vocês. Vou apagar aqui. Do que a gente fazia no cálculo 1, né? E qual vai ser agora o desafio para o cálculo 2. Por mais que a gente não vai conseguir ver tudo hoje, gente, mas eu pelo menos queria já fazer aqui algumas definições. E principalmente eu queria que você entendesse essa observação que eu vou fazer agora, tá? Então, ó, primeiro, no cálculo 1, como é que funcionava? Ó, gente, no cálculo 1, se você lembra, você começa a trabalhar com máximos e mínimos lá também, extremos locais, extremos absolutos, você começa a trabalhar com ponto crítico, você tem uma função, você quer saber onde é que tem extremo local na função, aí você deriva, igual a 0, depois você quer testar se aquele ponto é de máximo ou mínimo, aí você tem 2 testes lá, teste da primeira derivada, que você vai olhar o crescimento e decrescimento da função, e tem o teste da segunda derivada. Então lá você tinha várias formas de dizer se um ponto crítico ele era um extremo local ou ele era um ponto de inflexão. Só que lá também, dependendo do seu domínio, você poderia facilmente achar os pontos de máximo e mínimo globais. Como assim? Ó, digamos que você tem uma função bem aqui. A sua função é mais ou menos assim. Ó, então, digamos que você tinha essa função aqui lá no cálculo 1, e aí você vai achar os pontos críticos. Pela função, né, ela é uma função que a derivada ela ocorre em todo ponto. Então, para achar ponto crítico, é só onde a derivada é 0. Nesse caso aqui, do jeito que eu coloquei, visualmente falando, você tem 2 pontos críticos. Você tem um bem aqui, para esse x bem aqui, vou chamar de x1, onde vai assumir esse valor bem aqui. E você tem também outro ponto crítico bem aqui, o x2. Vou chamar de x2, onde você vai assumir, você vai ter esse pontinho bem aqui. Então, para essa função aqui, você obtinha 2 pontos críticos. O x1 ele é um ponto de mínimo local. O x2 é um ponto de máximo local. Porém, os testes que você aplicava só serviam para dizer se era local. Né? E aí, dependendo da função, no caso dessa daqui, esses locais poderiam ser globais ou não. Nesse caso, o x1 ele é um ponto de mínimo global, sim ou não? Não. Porque você percebe que a função para cá, ela continua decrescendo. Então, esse daqui não é o menor valor que ela atinge. Da mesma forma, x2 é um máximo local, tudo bem, na vizinhança dele ele é um máximo local, mas ele é um máximo global, sim ou não? Não também, porque para valores aqui negativos, você percebe que a função continua crescendo e assume valores maiores do que esse valor bem aqui, na imagem dela. Porém, então, aqui você consegue afirmar se é local, o mínimo ou o máximo, mas você não conseguiria dizer se eles eram os globais, dependendo se você usasse uma outra estratégia. Porém,
dependendo da função, tinha vezes que o domínio dela era um domínio restrito. Por exemplo, lembra que vocês começaram a estudar assim, máximos e mínimos em intervalos fechados? Vocês lembram disso lá no cálculo 1? Pois é, o que era um intervalo fechado? Porque do jeito que eu coloquei aqui, ó, eu estou considerando a reta inteira. O domínio são todos os reais aqui, ó, todo o eixo X é o domínio. Só que se eu restringisse esse domínio, se eu falasse assim, não, eu não quero para todos os reais, eu quero meu domínio apenas, sei lá, daqui, colocar daqui, ó, daqui até aqui. Ó, então, agora, a minha função ela não vai ter o domínio em todos os reais, ela só vai ter daqui desse pedaço até aqui, incluindo esse ponto, tá? Então, agora eu restringi a minha função no intervalo fechado, no intervalo que vai de A, colocar aqui A, até B. Quando eu faço isso, é óbvio que a minha função, a imagem dela vai mudar, né? Por quê? Aqui, por exemplo, a imagem dela só vai chegar até aqui, o gráfico dela. Daqui em diante não vai mais ter, porque o domínio só é até aqui. Aqui é a mesma coisa. O gráfico dela só vai chegar até aqui, mais ou menos. Bora dizer que coincide logo. Depois disso, não tem mais gráfico, porque o domínio é só daqui para cá. Aí você aprendeu, lá no cálculo 1, pelo teorema de Weierstrass, que se você tem uma função contínua e o intervalo é fechado, o que acontece? Você garante que a função ela assume um valor mínimo e um valor máximo. Então, o teorema de Weierstrass nos diz isso. Se você tem uma função contínua, cujo domínio é o intervalo fechado, no caso compacto também, né? Então, você pode afirmar que essa função ela atinge o mínimo e o máximo absolutos. E como é que você faz isso lá no cálculo 1? Vocês lembram disso? Como é que você faz? Tinha um procedimento, um algoritmo lá, né? Então, ó, primeiro passo, você achava os pontos críticos. Está aqui, achei. x1 e x2. Aí, segundo passo, você calculava o valor da função nos pontos críticos. Aí você calculava, o valor deu 2, o valor deu 3, o valor deu 5. Depois, terceiro passo, você calculava o valor da função na fronteira do seu domínio. Na fronteira, nos limites do seu domínio. Quem é a fronteira aqui? É o ponto A e o ponto B. Então, você calculava o valor da função em A e B. E depois você comparava todo mundo. Então, por exemplo, digamos que nesse meu exemplo aqui, eu calculei nos pontos críticos, né? Em x1, por exemplo, digamos que x1, aqui o valor deu, sei lá, deu menos 2. Calculei em x2. Em x2, o valor aqui deu 3. Pronto, calculei nos pontos críticos. Aí agora eu vou calcular em A e em B. Aí digamos que eu calculei o valor da função no ponto A. No ponto A, digamos que deu 5. E no ponto B, digamos que deu menos 3. Tá? Então, olha só, depois que eu calculei o valor da função nos pontos críticos e nos extremos, agora eu vou comparar. Qual desses 4 valores foi o maior de todos? Esse daqui, foi 5. Então, bem aqui eu poderia afirmar, ó, que bem aqui eu tenho o valor máximo. E quem é meu ponto de máximo global? É o ponto A. Agora, qual desses aqui tem o menor valor? Aí eu olhava e, nesse caso, era o B. Então, aqui eu ia ter um valor mínimo. E aí o meu B seria o meu ponto de mínimo global. É claro que, nesse caso aqui, o valor máximo e o valor mínimo acabou caindo nos extremos, né? Mas poderia não ser assim. Poderia ser que o valor caísse nos pontos fixos ou nos pontos críticos, ou poderia ser que o valor máximo caísse no ponto crítico e o valor mínimo caísse no extremo. Mas você sempre tinha que calcular para comprovar qual era o valor máximo e qual era o valor mínimo. Então, esse aqui era um exercício de cálculo 1, que você costumava fazer. Né? Não sei se vocês lembram, mas pelo menos, se não lembrar, é até bom revisar isso daqui. Daqui, então, vocês entenderam o que a gente está falando? Pois é, só que agora a gente vai para o cálculo 2. E no cálculo 2,
tem uma sutileza, né? Tem uma coisa assim muito interessante. O que é interessante? No cálculo 2, se você tem uma superfície, né, você tem pontos críticos nela. Então, você pode pegar uma superfície, calcular os pontos críticos e depois calcular o valor da função desses pontos críticos. Só que agora, o problema, que não é problema, acho que é um avanço, é na fronteira. A fronteira do cálculo 2 é que vai nos trazer uns desafios maiores. Por quê? Vou fazer um desenho aqui para vocês. Cálculo 2. Então, digamos que eu estou aqui, nosso espaço, x, y, z, e digamos que eu tenho uma superfície. Digamos que eu tenho essa superfície bem aqui. Essa superfície, ela tem um domínio. O domínio dela está aqui, no plano xy. Então, eu vou fazer aqui o domínio dela. Então, digamos que o domínio dela fosse isso daqui, ó. Tá? Então, ó, essa aqui é a minha superfície, esse é o gráfico e aqui é o domínio dela. Então, nesse caso, ó, eu estou restringindo a minha função não no plano inteiro, mas apenas nesse retângulo aqui. Então, esse daqui é o domínio da minha função, é toda essa região bem aqui. Nesse caso, gente, como é que seria no cálculo 2? Ora, de novo, se você tem uma função que é contínua, se você tem um domínio aqui que é compacto, depois a gente vai dizer o que é um domínio compacto, acho que só semana que vem. Mas o que você pode entender aqui já é que aqui o raciocínio seria o mesmo. Eu ia ter que procurar pontos críticos da minha função e calcular o valor da função no ponto crítico. Só que quando eu fosse olhar para a fronteira do meu domínio, a fronteira seriam pontos, assim, só 2 pontos, como era antes, porque lá no cálculo 1, quem era a fronteira? Era o ponto A e o ponto B, acabou. E aqui agora, quem é a fronteira? É todo esse retângulo aqui, ó. Tudo isso daqui é uma fronteira, isso daqui é na fronteira, isso aqui é na fronteira, isso aqui é na fronteira. Então, o desafio maior agora, gente, vai ser calcular o valor da função na fronteira dela. Porque a fronteira dela já não é mais tão trivial. Já não é mais simplesmente 2 pontos que você joga lá e acabou. Então, o nosso desafio para conjuntos compactos, o desafio maior vai ser justamente entender quem é essa minha fronteira e calcular o valor da função, pelo menos o máximo e o mínimo da função, na fronteira do meu domínio. Então, acho que esse que é o nosso desafio, né? É esse que eu queria que vocês entendessem. Sabendo disso, antes da gente partir para as fronteiras mesmo, eu queria só dar aqui algumas definições, mas eu só queria dizer que essa aula aqui, a gente vai dividir em 2 partes. Primeiro, eu quero que vocês entendam o que é um conjunto compacto, e depois que a gente vai dizer mesmo como é que calcula os extremos. Para entender conjunto compacto, eu preciso que vocês entendam essa definição bem aqui, ó. Dizemos que x0 e y0 é um ponto interior de um conjunto quando existe uma bola aberta, pode ser qualquer bola aberta, desde que exista pelo menos uma, que está contida nesse meu conjunto A, contida inteiramente. E se você tem um conjunto que tem todos os pontos do conjunto são pontos interiores, então você chama esse conjunto de conjunto aberto. Então, conjunto aberto é aquele conjunto que tem todos os pontos interiores. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês no quadro. Cuidado, tá, gente? Entendam quem é o domínio que a gente está falando agora. Ó, porque, digamos que você tem aqui porque agora, gente, o nosso domínio, ele está no plano. Antes, o nosso domínio estava na reta, agora o domínio está no plano. Então, bora aqui para o quadro. Ó, digamos que você tem aqui o R2 todinho, o plano todinho. E você tem um subconjunto desse plano. Ou seja, você tem uma região aqui, ó. Essa região aqui, todinha, vou chamar de região A. A minha região A, ela inclui também os pontos que estão aqui, tá? Quando não incluir, eu vou tracejar, vou deixar assim, ó. Mas quando incluir, vou preencher aqui.
Aí eu quero que vocês entendam o que é um ponto interior. Aí você vai me dizer, professor, já sei, ponto interior é o que está aqui dentro, no interior de A. Tá certo, não está errado não. Mas matematicamente falando, ó, por exemplo, eu quero saber, será que esse pontinho bem aqui é um ponto interior? A resposta é sim. Por quê? Porque você consegue pegar uma bola aberta, que ele seja o centro. Então, por exemplo, pega uma bola assim desse tamanho aqui, ó. A única regra é que esse ponto seja o centro. E a bola pode ter o tamanho que você quiser. Pode ser um raio pequeno, um raio grande. Então, ó, essa bola aqui, ela está totalmente contida no meu conjunto A? Sim ou não? Sim. Então, eu posso dizer que esse ponto é um ponto interior. Esse ponto bem aqui, será que ele é um ponto interior? Aí você vai dizer, não, professor, porque se eu colocar essa bola do mesmo tamanho... Não, mas você pode escolher o tamanho. Então, se eu pegar aqui um raio bem pequeno, ó, fizer assim, essa bola todinha tá dentro do meu conjunto A? Tá também. Então, esse ponto também seria um ponto interior. Agora, esse ponto bem aqui, ó, seria um ponto interior? Aí você vai me dizer não. Por que não? Porque mesmo que você pegue um raio pequeno, ó, pega um raio pequeno aqui. Nesse caso, a bola aberta, ela não vai estar totalmente contida no conjunto. Ou seja, sempre vai ter um pedaço dela que vai estar dentro e um pedaço dela que vai estar fora. Então, nesse caso, que vai ter um pedaço dentro e um pedaço fora, eu digo que esse ponto aqui é um ponto de fronteira. Tá? Então, isso aqui é um ponto interior, toda a bola está aqui dentro. Agora, aqui eu digo que isso aqui é um ponto de fronteira. Ok? Beleza. Então, lembrando, né, que se todos os pontos de um conjunto são pontos interiores, então esse conjunto ele é um conjunto aberto. Ah, outra coisa, professor, o que seria um conjunto aberto, então? Por exemplo, isso daqui, ó. Se eu fizesse assim. Pega essa função aqui, ó, pega essa equação, x² mais y² menor que 1. Qual seria o lugar geométrico disso aqui? Qual seria a região que isso aqui está me dando, essa equação? Seria todos os pontos que estão dentro da minha circunferência de centro na origem e raio 1. Então, você vinha aqui, ó, você faria a sua circunferência, aqui eu vou tracejar ela, ó. E qual seria essa região? Seria tudo que está aqui dentro. Só que a circunferência não ia estar incluída aqui. Então, nesse caso aqui, ó, todos os pontos daqui dessa região são pontos interiores. Então, esse conjunto aqui seria um conjunto aberto. Ah, professor, mas e esse aqui? Não, mas essa fronteira não está aqui, ó, na minha região, só os de dentro. Então, isso daqui seria um conjunto aberto. Isso daqui não seria um conjunto aberto, esse aqui de cima. Por quê? Porque eu achei pontos que não são interiores, são pontos de fronteira. Então, esse daqui não seria aberto. Esse aqui seria, esse aqui não. Ok? Tá, então, olha só. Segunda definição, que eu já até comentei com vocês, né? Dizemos, então, que x0 e y0 é um ponto de fronteira quando toda a bola aberta contém pelo menos um ponto que está no conjunto e um ponto que não está no conjunto. Nesse caso, se eu junto todos os pontos que são pontos de fronteira, eu vou chamar isso de fronteira, fronteira do meu conjunto. E, além de eu chamar de fronteira, ó, vou denotar por fronte, é o fronte de A, ou seja, a fronteira do meu conjunto A. Agora, ó, a partir daqui, a gente já tem um exercício para fazer. A gente não vai fazer isso agora, porque a gente não vai ter tempo de fazer exercício. Porém, gente, eu só queria deixar bem claro uma coisa. Por que eu estou batendo nessa tecla de dizer o que é um ponto interior, o que é um conjunto aberto? Porque agora, o exercício vai ser determinar a fronteira desses conjuntos. E aqui, ó, são 5 que a gente vai fazer. A, B, C, D e E. E eu vou fazer questão de fazer todos eles com vocês. Porque esse exercício aí, o primeiro, de dizer qual é a fronteira, vai nos ajudar não apenas com máximos e mínimos em conjuntos compactos, mas também com integrais. Porque resolver esse exercício aqui vai facilitar a sua vida, porque você vai começar a entender o nosso domínio de integração, a região onde eu estou integrando, a região que eu estou considerando. Então, por isso que eu acho esse exercício aí de grande importância. Se você quiser, você pode até começar a fazer em casa, esse exercício aí. Da letra A até a letra E. Mas aí na aula que vem a gente vai fazer todos esses daí, tá bom? Então é isso, a gente vai encerrando por aqui. E na aula que vem a gente vai continuar esse assunto
conjuntos compactos, tá? Boa prova para vocês. Até sexta-feira, né? Vocês vão ter prova e segunda-feira a gente vai se encontrar novamente. Muito obrigado pela presença.